pessoal, tudo bem? Mais uma vez estamos aqui na nossa TV LVP. Gratidão a todos que estão assistindo. Nós estamos na nossa terceira gravação e hoje a gente vai trazer um assunto muito bom para empresários, mas na verdade acho que isso funciona para a nossa vida, né? Aqui o nosso grande tema, né, o tema principal será empresários fortes, empresas fortes, né? E hoje eu trouxe um especialista maravilhoso que também faz parte do Love em Palestra, que vai nos instruir aí sobre algumas dicas de gestão, técnicas, e que vai ser maravilhoso. Eu vou falar sobre o currículo dele, que é bem extenso, então eu quero que vocês não reparem porque eu vou ler. Marco Antônio, executivo de resultados da M7.1 Negócios, gestor de comportamento sistêmico para negócios, desenvolvedor do método SEE, uma visão para exponenciar sua vida, mentor e consultor palestrante em expansão de negócios, se preparando e entrando no mercado do Invest Holding. Então, agora eu passo a bola para você, Marco Antônio. Espero que você seja muito bem abraçado por todos nós da nossa comunidade, né? Muito bom mesmo, muito bom. Esse é um projeto maravilhoso. Primeiro, como a gente já vem conversando alguns pontos, é uma necessidade que basicamente a gente tem, né? E ter esse apoio, ter esse suporte, para a gente, ele é extremamente importante. Então, o que eu trago aqui para a gente, né? A gente busca conhecimento, a gente busca estudo, a gente procura se profissionalizar em vários pontos. Eu sempre trago uma frase que pode resumir tudo isso, né? Experiência não é o que acontece com o homem, mas o que ele faz com que lhe acontece, né? Então, minha especialidade hoje, ela vem em dar ao pequeno e médio empresário em dois momentos, tá? Ou ele está sentindo que ele está quebrando e precisa de uma solução. E eu tenho um outro ponto que é bastante interessante, Paulo, que é a empresa que ela está crescendo e ela não está conseguindo também encontrar essa solução, né? Então, ambos são características comportamentais, só para você ver, né? Às vezes não é nem a execução de um fluxo de caixa ou de uma execução administrativa. Então, por isso que a gente trabalha nessa parte comportamental também, de alinhamento com esses profissionais, e a partir daí com as técnicas mesmo que a gente precisa para desenvolver. Então, meu trabalho, basicamente, ele é esse hoje, tá? E o método é o método si de olhar, si de enxergar, né, a sua visão sobre tudo isso daí. Interessante. Eu vou fazer algumas perguntas, né? Mas a gente vai fazendo conforme uma conversa mesmo aqui entre dois amigos aqui, tá bom? Eu queria te perguntar, porque você criou um título, né? Que chama Executivo de Resultados. O que quer dizer isso? Assim, como que surgiu essa... O que é um executivo de resultados? Isso já é uma das características que a gente tem dentro de um processo que todo mundo fica e desenvolve o marketing digital porque quer vender, né? Então, eu vou trazer aqui. Nós tivemos e temos ainda algumas ondas que acabam ocorrendo. Então, se eu venho aqui, fala Marco Antônio, ele é consultor, ele é palestrante, isso são termos que você conhece, não é? Então, o que a gente cria aqui são algumas comunicações que a gente chama de marketing de diferenciação. O que me diferencia num bate-papo? Então, eu vou me apresentar. Olha, eu sou Marco Antônio, eu sou consultor. Aí você dá aquela risadinha torta para mim e fala assim, você é consultor também? Entendeu? Aí eu falo assim, olá, tudo bem? Eu sou Marco Antônio, eu sou executivo de resultados da M7.1 Negócios. O que você fala e pensa, né? O que é um executivo de resultados? Então, é basicamente isso. Ele é um marketing de diferenciação, que ele é exatamente uma porta que eu uso para já começar a puxar um papo ali com a pessoa e já criar uma comunicação. Então, ele é dentro desse contexto. Eu saio do montante e viro uma peça exclusiva ali. Ai, que legal.
Muito interessante. E uma das coisas que eu noto também, Marco, que o empresário, ele separa, tá certo que algumas questões a gente tem que separar o PJ da pessoa física, né? Mas a empresa Sim. É muito comportamento do dono, né? Isso interfere muito, né? Então, assim, tratar o dono também é bem interessante, porque às vezes você vai lá e organiza toda a empresa e lá, por fim, o dono está estragando tudo, não é? Exatamente. Por quê? Empresa, quando você entende, são 3 pilares, basicamente, né? Pessoas, processos e produtos e serviços. Então, são esses 3. Então, por qual que eu comecei? Eu começo por pessoas. Pessoas inclui, por exemplo, os donos da empresa. Dentro do dono, quando eu vou fazer um diagnóstico, por exemplo, eu começo a entender se ele é dono, se ele é empresário ou se ele é gestor ou CEO. Então, eu já vou entender. Muitas vezes, o que acontece? A empresa não está evoluindo porque o dono ele não soube fazer a transição dele do CLT, por exemplo, para essa questão, né? Do dono. Isso. Eu era excelente funcionário, fui demitido, recebi meu fundo de garantia e vou montar um negócio para mim, vou mostrar para todo mundo que eu sou bom. E aí ele pula os processos, que é essa transição, você entendeu? Então, nós cuidamos primeiro da alma da empresa, vamos dizer assim, e depois que a gente vai entrar nos processos, que é os processos de gestão e administração mesmo. Interessante. E quais os tipos, assim, de empresas que procuram você, assim, para essa gestão, para esse auxílio nessa consultoria, né? Dentro do que logo no que eu falei, né? Então, eu tenho 2 tipos de empresas que nos procuram. A primeira empresa é aquela que o profissional já está com um faturamento baixo, mas ele depende daquilo para sobreviver, é a empresa dele, é o ganha-pão, é o que leva o arrozinho, feijão para dentro de casa, e ele precisa de uma solução, ele precisa entender o que está acontecendo. Então, esse é o dono de empresa que a gente fala, ou até mesmo empresários, tá? Empresas de médio para grande porte que procuram a gente para entender. Eu estou atendendo um cliente agora que o faturamento dele, só para você ter uma ideia, o faturamento deles hoje chega na casa de 10 milhões de reais por mês. Entendeu? Quer dizer assim, então não é a questão do faturamento, né? O que está acontecendo? Que essa empresa não está decolando. Então, aí a gente vai fazer um desenho, eu vou lá no diagnóstico, né, que a gente faz com a empresa, então você vê que ela tem faturamento, é diferente do outro que depende do arroz, de vender alguma coisa para aquele dia para levar o sustento. Não, eles têm recurso em caixa. Geralmente, a maioria das vezes aqui, o que a gente encontra? É essa empresa que não tem um processo definido. Ela cresceu muito rápido e foi levando daquele jeito. Então, ela acaba se perdendo em alguma parte desse processo, e aí a gente vai lá e faz toda a reorganização disso. Então, esses são basicamente os 2 modelos de negócios aí que eu acabo hoje atendendo, né? Então, a empresa que está em expansão, 2 extremos. E tem o outro ponto que é bastante importante, por exemplo, assim, eu estou com uma empresa que a gente está tratando dela, né? Que ela está abrindo agora. Nossa, Ana Paula, aí é delícia, entendeu? Aí, pior que não, aí é mais gostoso, porque ela está, vamos dizer assim, ela está virgem, não tem nada, você já vai desenhar o processo, a pessoa fala, Antônio, a gente tem os 90 dias que você precisa, tá? Vamos desenhar ela bonitinha, vamos desenhar ela para já nascer grande, você entendeu? Pô, aí é maravilha. Aí eu não seria ser assim, né? Então, a gente não troca o pneu do carro com o carro andando, né? Sim. A gente passa pretinho no pneu, deixa a empresa bem polida, bem bacana. Esse é um processo que eu pego também, né? Eu atendo muito, nesse caso, pessoas que entenderam esse meu recado, igual eu te disse, eram bons empregados, trabalharam em grandes empresas e, por indicação de um amigo, olha, procura o Marco Antônio lá, que ele vai te dar um norte muito bacana, não abra a sua empresa aleatoriamente. Aí a gente cuida do comportamento. Aqui que entra, Paula, a questão do quê? De você já começar a cuidar do coração,
dessa pessoa, né? Ah, você é empresário, vou abrir empresa às 10 e vou sair às 15 horas da manhã, né? Vou sair às 3 da tarde. Fala, olha, já está errado aí, entendeu? Você vai Não, tem entrar às mês que não 7 vai e sair às receber, 20. né? Então, a gente faz essa preparação comportamental dele também, desse cara, dessa pessoa, né? Vamos dizer assim, que está fazendo essa transição e quer começar um negócio ali. Então, esses são os 3 pilares, assim, que a gente trabalha dentro de empresas. No caso, assim, o que eu penso, assim, Marco, né? O empreendedor, ele tem que ser uma fortaleza, né? Então, tipo assim, ele tem que aguentar os baques, ele tem que ver que naquele dia o mercado vai atingir o setor dele, né? Ele tem que ter força para levantar da cama e falar, não, agora eu vou tentar achar um resultado, uma solução para a minha empresa, né? Para algum desafio que tem. Então, essa parte também você trabalha, né? Nos empresários, que é o comportamental e principalmente, não somente nessa transição de carreira, né? Que também é muito importante, né? Porque às vezes o empreendedor ele fica muito no operacional por N motivos. Uma, porque não tem dinheiro para pagar funcionário, mas depois que tem, ele demora para delegar funções, né? Então, acho que você tem uma abordagem sobre isso, né? Isso que é o ponto legal, né? Porque a pessoa abre uma empresa, ela fala, não, vou abrir uma empresa. Vovó falava assim, né? Vovó falava, eu trabalho numa firma, né? Vamos abrir uma firma para nós, né? Então, hoje empresas, hoje as firmas, né? Isso é muito usado ainda para firmas, só para você entender, elas são para profissionais autônomos, entendeu? Então, para profissionais autônomos, são chamados de firmas, né? Então, eu tenho uma firma que é para o profissional autônomo. Quando você já abre, né, uma empresa, aí, ou um negócio que vai virar uma empresa, a gente vai falar sobre isso ainda, né? Aí o que você tem? Dentro desse ponto que você está me falando, ele abre um negócio e como ele ainda é parte integrante, a gente fala assim, gente, eu montei uma empresa e eu tenho uma equipe, quem sabe um dia eu me viro um empresário, né? Então, quer dizer assim, ele não faz essa transição, porque o maior conflito que eu vejo hoje é onde a gente entra no comportamental. Você viu como tem muito comportamental, Paulo? Porque, assim, ele acha que ele é dono, que ele vai mandar, que ele isso, aquilo outro. Então, ele acaba não tratando uma equipe ou não contratando uma equipe porque ele acha que vão roubar a ideia dele, entendeu? E é muito pelo contrário, né? Ele precisa de uma equipe que tenha conhecimentos que ele não tem. Aí que é o ponto que a gente trabalha, né? Eu vou trazer esse cliente aqui só para você entender. Esse cliente, ele tem muito disso, né? Ele é muito centralizador. Aí eu tenho que chegar lá, chamá-lo e falar, olha, delega, entendeu? Pode delegar, você está com um profissional competente aqui. Olha, fiz um remanejamento de função lá dentro, de cargo. A empresa, o pessoal já até percebe. Então, quer dizer assim, eu empresário, eu equipe, né? O seu desgaste emocional aí é muito grande. Quando você está no operacional, quase que 80% da sua empresa, porque você é equipe também, ao invés de ter uma equipe também engajada junto com você ali. Tudo isso parte do quê? De você já desenhar, né, vamos dizer assim, aquilo que precisa ser feito. Quais são os profissionais que eu preciso para atuar? Sabe quem fazia muito isso? Né? Uma pessoa assim que era semi-analfabeta e ela fazia muito isso, né? Henry Ford, né? Henry Ford era um semi-analfabeto, trabalhava na oficina do pai, montou uma oficina e falou: eu vou fabricar carro. O pai, como você vai fabricar carro se nem estudo você tem, né? Ele falou assim, eu não, os engenheiros que se virem, eu só vou contratar, né? Então, ele não precisa saber de mecânica, quem tem que saber é fulano, quem tem que saber de marketing é ciclano, quem tem que saber de contabilidade é o especialista. E você, aí sim, se torna um empresário mesmo, aí sim, forte, igual você disse, dentro desse contexto, dessa fortaleza, né? Forte não é sentido de musculatura, é forte no sentido de saber gerir e administrar e conduzir o time. Esse é o empresário forte, né? E no caso, assim, eu até reforço o que você fala, mas eu acredito também que o empresário
ele não precisa ser contador, mas ele tem que ter uma base, né? Sim. Então, ele tem que, eu acho que o empresário hoje, ele tem que estudar para sempre, igual o médico, não é? Exatamente. A questão, assim, para você hoje ser dono de uma empresa é fácil, né? Você é uma MEI, você é um microempresário individual aí, e você faz todo o gerenciamento, fluxo de caixa, né? Entra 100, você gasta 150 no mercado, porque você tem que pegar 50 do cartão de ontem, que você acha que sobrou. Então, a pessoa hoje que quer estar nesse mundo fala, não, eu quero estar nesse mundo, eu quero hoje ser gestor em uma empresa. Ele precisa, de fato, o quê? Estudar muito. Ele tem que estar atento à economia, ele tem que entender de contabilidade, departamento pessoal. Um ponto bastante importante aqui que ele tem que entender é de compras, porque o segredo da venda não é o lucro, o segredo da venda é a compra, né? Então, ele tem que saber comprar, ele tem que ter esse bom relacionamento aí com seus compradores. Tudo isso envolve exatamente isso que você falou, preparo técnico, né? Preparo de estudar a técnica mesmo, entendeu? Estudar um pouquinho de cada coisa para na hora que for debater com um contador, na hora que for debater com um advogado, na hora que for debater com qualquer profissional ali, você tem embasamento. Você vai conversar ali com uma pessoa do seu financeiro, você tem um embasamento, você tem que saber o que é um fluxo de caixa, né? Você tem que saber o que é uma entrada, uma saída, o que é saldo, o que é lucro. A pessoa tem que estudar um pouquinho sobre isso. É fundamental essa sua colocação aí. Sim, mas sempre com esse comportamento que você sempre alerta, né? Você Sim. não vai entrar no operacional, você vai analisar, né? Porque eu acho que o empresário ele cuida da estratégia, né? Ele não fica no operacional, né? Esse é o ponto, né? Então, e quais os diagnósticos geralmente que você encontra nessas empresas, assim? O primeiro diagnóstico, né? Por exemplo, a gente vai fazer lá um levantamento que a gente chama de expectativa, necessidade e realidade, né? A expectativa que o dono tem, a necessidade que ele tem e a realidade do mercado em relação a essa empresa que ele tem, a esse negócio que ele está aí disputando no dia a dia. Então, o primeiro levantamento que a gente vai fazer, a gente faz um levantamento, como eu te disse, o primeiro levantamento é o comportamental, o quanto isso está afetando a saúde mental dele. Esse é um ponto que a gente já começa, porque a partir daí você já vai entender por que determinados departamentos na empresa dele não funcionam. A partir desse primeiro levantamento, o que eu faço? Eu passo a ver o processo. Onde? Qual processo? Os processos estão se comunicando? Existe uma comunicação? Ou você não tem uma equipe engajada, por exemplo, por isso que você está tendo problema? Outro ponto, Ana, isso aqui é fundamental. Eu sei que a gente tem um afeto, um carinho pela família, mas empresas que têm parentes trabalhando geralmente têm coração e não posso mandar embora que eu vou indispor com a minha irmã, com meu cunhado, e aí já começa um transtorno, né, dentro da empresa. Então, dentro disso, a gente faz a organização do processo. Vamos entender que parte do processo que está tendo essa falha. Entendendo o processo, aí a gente começa a fazer as entregas. Olha, a gente tem que corrigir esse ponto primeiro, depois esse ponto, esse ponto, esse ponto. Daqui a pouco a sua empresa está redondinha de novo. Então, a gente começa fazendo um diagnóstico comportamental da empresa. Só para você ter uma ideia, eu entrevisto quase metade do time da empresa, porque ninguém melhor para falar da empresa do que o time, né? Então, o que eu faço? Chamo de todos os departamentos, entendeu? Faço um documento de confiabilidade, que ele pode falar à vontade, que o nome dele não vai ser citado. Então, quando eu levo o diagnóstico para o empresário, por exemplo, para o dono da empresa, vamos dizer assim, eu falo o problema, mas eu não falo a fonte, entendeu? Falo assim, olha, a gente tem isso. Tudo isso é fala de quem está dentro. Aí o empresário, ele fala, poxa vida, né? Eu não estava prestando atenção nisso. Ajuda bastante quando você pesquisa o time, entendeu? O time vai falar, vai falar tudo, né? Que o dono é isso, a esposa do dono é isso, o filho do dono, o chefe, o líder. Feito isso, aí eu vou trazendo todos os departamentos para uma organização.
Viu que é tudo comportamento? Tudo volta para a pessoa, né? Tudo volta. A gente fala que é o PJ, mas a pessoa física está por trás, né? De tudo isso. Exatamente. E quais as dificuldades que você nota, assim, sobre as empresas, né? O micro, médio, grandes empresas, né? Olha, uma das questões que a gente mais vê nisso, Paulo, o que é? A empresa que está com dificuldade financeira, quando você tem que abrir o caixa dela. Aí você descobre, né, por que uma empresa que fatura tantos R$ 1.000, eu estou com uma empresa agora, que a gente está iniciamos um projeto agora, eu falei assim, olha, eu acho que está mais fácil a gente fazer uma auditoria do que uma consultoria financeira aqui, porque tem muita coisa debaixo do tapete aqui e vai ser levantado. E qual é o ponto mais agravante? Sócio, né? Quando você tem que levantar o tapete e um dos sócios está usando ali qualquer recurso, qualquer condições. Então, a maior dificuldade hoje é quando a gente vai entrar nesse campo da saúde financeira da empresa, porque pode ser que um tenha tirado recurso ou está tendo desvios de recurso, e quando não está tendo isso, vamos dizer, né? Eu vou pegar um caso aqui de um cliente meu, acho que os cases são bem importantes para a gente validar. Trabalha o esposo ou a esposa, são donos de um supermercado de carnes, né? São donos de um açougue, mas de açougue de alto padrão, só para você ter uma ideia. Cara, a gente conversando, falei, mas se você movimenta hoje R$ 500 mil, eu vou te falar assim, é uma casa de carne chique, ela movimenta R$ 500 mil por mês. Eu falei, e está sobrando quanto na última linha? Não, a gente está devendo. Eu falei, como assim, gente? Vocês faturam R$ 500 mil, estão devendo? Sim, porque isso. Fazendo esse diagnóstico, sabe o que eu descobri? Que o açougueiro, entendeu? Falava que tinha entrado tantos quilos de carne e levava na mochilinha quase 10 quilos de carne por dia. Então, faz a conta aí, né, o quanto isso interferiria lá no processo. E não tinha uma liderança dentro de uma empresa como essa, que tem quase 25 funcionários. Então, por isso que estava tendo ali o que a gente chama de rotas de fuga, né? O dinheiro está escoando por algum lugar. Então, quando você chega e você fala, olha, está acontecendo isso, ele acaba, então, vendo que ele precisa tomar uma decisão, que é muito drástica, né? Desligar colaboradores ou, num dos casos que eu peguei, ainda dentro dessa empresa, o dono, né? Um dos donos, ele estava usando muito do recurso próprio da empresa para investir em outros negócios, inclusive um deles não deu certo. Então, a empresa fica descoberta, né? Eles não têm uma margem ali de quanto que eles podem trabalhar. Tudo isso, a gente volta lá no começo. Funcionários que eram muito bons dentro de uma empresa e acreditaram que seriam bons empresários, né? Mas não tem todos os processos detalhados. Então, isso me gera esse desconforto, né? Meu papel ali é trazer isso, gerar esse desconforto, mas que a gente fala assim, é uma feridinha que tem remédio, e se você deixar a gente curar, a gente cuida. Então, a dificuldade mesmo é essa daí. Eu acho, Marco, que no Brasil existe muitos empreendedores individuais, né? Então, e não tem uma preparação para isso. Eu acho que também tem isso muito a ver com o brasileiro. Vamos abrir ali um cachorro-quente e não se preparar, ter um custo para ter um lucro, né? E hoje, 10 anos atrás, comparado a 10 anos atrás, hoje a gente tem muita coisa na internet, muitos cursos, o Sebrae está aí, né? Sim. E mesmo assim as pessoas elas não procuram. Então o que elas vão, eu acredito, elas vão te procurar quando a bomba já estourou, né? Tipo assim, se elas começassem, pelo menos, se preparar antes, né, de abrir uma empresa, acho que você seria mais para ajustar algumas coisas, né? Aumentar o lucro, né? Que seria outras questões. E hoje não, o consultor ele vai lá e arruma a casa, né? Tem que arrumar a casa. Muito trabalho. E qual pode falar. Fugiu. Pode falar. Não, pode falar.
Fugiu, eu perdi o raciocínio. Não, Pode abrir. e eu acho que nessa questão de arrumar a casa, acaba encarecendo a consultoria, né? Sim, Atrasando processos estratégicos também, né? Então, assim, de tipo, nossa, você poderia estar agora pensando em estratégia de lucro, né? sim. Estratégia de vendas. E hoje você tem que arrumar a casa inteira, né? Arrumar. É o que está acontecendo com uma dessas empresas que eu te falei. Ela fatura 10 milhões, mas um departamento comercial todo desestruturado, entendeu? Um departamento financeiro que estava desestruturado. Aí eu vou para a parte fabril, eu falo, olha ali o que você tem no seu estoque, você está comprando coisa que você tem no seu estoque, está vendendo o novo e deixando o velho. Porque chega o novo, ele pega, enfia na gôndola, mas não foi lá no estoque. Por quê? Porque o controle de estoque dele não está fluindo. Né? Então, é bastante coisa. É isso que você fala. Sim, Você entendeu por que era o que eu queria falar para você? Você entendeu por que é gostoso você pegar uma empresa que ela está te sim. permitindo É desenhar mais fluido, né? bonitinha, né? Não apaga incêndio, né? Você já está com ela toda organizada. É muito melhor assim. Não, e o que eu noto, não sei se você trabalha nessa área, né, Marco, mas, por exemplo, você falou uma empresa de 10 milhões de faturamento, mas não quer dizer que tenha lucro, né, que é bem pior, Sim. né? Então, às vezes a pessoa está faturando, ainda ela tem questões de impostos também, que não se prepara para isso, né? E toda essa abordagem que a gente começa de MEI e termina, né, em empresas de grande porte, quando chega a um nível, a gente não está preparado para pagar tanto imposto, né? E as contas continuam as mesmas, né? Mas aí tem um detalhe importante, Ana Paula, que é outro alinhamento comportamental que eu faço com o meu cliente. Sim, Eu tenho uma contadora que ela está trabalhando com a gente agora. Olha que interessante. Você manda as guias, né, para que elas sejam pagas. Então, o cara já faturou 80 mil reais, vamos dizer assim, uma empresa pequena, que fatura 80 mil, aí você manda R$ 1.000 de imposto para essas pessoas, né? Ele fala, nossa, que caro, 12%, né? Do que ela simplesmente chegar e fala assim, olha, Ana Paula, que maravilha, hein? Seu faturamento está crescendo, né? Você viu que bacana? Olha, esse mês a gente está fazendo um investimento maior em imposto, por qual motivo? Porque o seu faturamento aumentou. Então, olha só essa comunicação, né? As guias tá aí para você pagar os impostos. O cara, pô, pagar imposto, pô, não é que você está pagando mais imposto, é que a tua empresa está crescendo. Então, falta essa comunicação. Eu fico muito pé quando eu pego um contador aí, eu estou treinando essa contadora, ela está vindo para a empresa, entendeu? E ela falou, nossa, Antônio, jamais fiz uma abordagem. Eu falei, vamos experimentar com um cliente seu, você vai mandar uma guia de recolhimento para ele, né, que está dando ali quase 12, 13, conforme a empresa que você manda, dá 17%. Então você chega para o cara e fala, pô, Ana Paula, tô feliz por você, hein? Mas essas merda de imposto, desculpa a palavra aqui, não é merda. Você faturou. Olha só, tenha orgulho de que hoje você pode contribuir com esse, né, com esses impostos. Mas o que acontece por conta disso? É que ele esquece de guardar o fundo de caixa de pagamento do imposto. Então, ele que foi preparar, né? então, se você tem uma contadoria hoje que já faz essa preparação, imagina só, você entendeu? Porque quando você vai, por exemplo, você pega modelos, eu estudo alguns modelos de empresas europeias, americanas e canadenses, eles já têm isso no fluxo de caixa, o contador já tira esse valor, entendeu? Olha, não esqueça que hoje você vendeu R$ 1.000, coloca R$ 100 na caixinha, que são dos encargos. É uma questão cultural, né? Uma questão de inteligência emocional aí nesse ponto, né? Entendi. E qual a expectativa, por exemplo, de um dono de empresa que vai atrás dos seus serviços de consultoria? Qual a expectativa, assim? A expectativa é assim, né? Eu vou falar aqui um termo, né? Olha, eu fiz merda, tem jeito de consertar? Eu descobri que eu achei que eu dava conta, etc, etc, né? Então ele acaba falando isso para mim, desse jeito mesmo, usa esse termo aqui, Entendi. né? Acho que eu fiz umas merda aqui na empresa, tem conserto? É,
E aí a gente vai entender, porque a gente tem que entender o nível que chegou, né? Essa caquinha que ele acabou fazendo ali na empresa e como que está o cenário, né? Como que está essa empresa hoje no mercado, o segmento dele hoje no mercado é um ponto que a gente tem que observar muito mesmo, né? Para você dar um diagnóstico, mas eu vou ser, assim, do que eu tenho já hoje de resultados, tá? Quase que 75% das empresas a gente consegue recuperar, entendeu? Fazendo toda essa reeducação aí, tudo mais. Nós tivemos uma demanda muito grande de trabalho agora, por exemplo, na pandemia. Imagina, a pandemia, o cara, não sei se eu vou para a direita, se eu vou para a esquerda. Então, a gente decidiu, nesse processo todo, eu atendi mais ou menos umas 22 empresas, e 8 nós decidimos fechar. 12 tinha condições de se manter aberta, nós mantemos. Dessas 8 que nós fechamos, Paula, a gente reabriu 3 agora, porque nesse período a gente redesenhou a empresa e está trazendo ela de volta para o mercado. Entendeu? É uma decisão bem então, difícil, né, Marco, para o empresário. É, de fechar, porque... mas não é um fechar para sempre, né? É um stop para remanejar, né? Tipo, se organizar nas gestões e vir mais forte, né? Mais fortalecido. E teve gente que deu graças a Deus que fechou. Realmente, porque não tava... abre falência, né? Trocou de segmento, sabe? Estava com a empresa... uma coisa que é importante, olha a gente falando de comportamento. A minha empresa, o meu negócio, entendeu? É essa coisa, não é minha empresa, é uma empresa, ela não é parte, não é membro seu, ela é uma coisa para você gerir, para você... Então, você traz muito disso, é meu, entendeu? Não é seu, cara. Se você fechou a porta às 18 horas, aquilo ali não é nada, só parede de equipamento. Sim, sim. E eu vejo isso também aqui no Lava em Palestra, né? Porque Marco, eu não gosto de aparecer em câmeras. E aí isso me forçou a aparecer, né? Porque eu já tentei delegar essa função, não consegui. Né? E eu acho que é um aprendizado para mim também. Mas a minha grande preocupação, as pessoas correlacionar a Ana Paula Zanetti com o Lava em Palestra. Né? E não é isso que eu quero, entendeu? Eu quero que o Lava em Palestra ele ande sozinho, ele não precisa da Ana Paula, né? Como você falou, o empresário, no início, lógico, vai depender muito, né? Vai depender muito, é operacional, é a estratégia, é como você falou, às vezes trocar o pneu a 100 por hora, né? Mas é uma realidade que eu acho que hoje todo mundo está, né? Mas se você tem um dinheiro para você começar da forma correta, né? Procura um consultor, procura ajuda, né? E eu, graças a Deus, eu estou com vários especialistas na plataforma, né? Então, isso me ajuda bastante. Mas, para quem está abrindo um negócio, comece da forma correta, né? Procure o Sebrae, se não tem dinheiro, porque lá tem muitos cursos, faça um plano de negócios, né? Né? Eu acho que isso ajuda bastante e vai chegar um ponto que você vai procurar um consultor, né? Um mentor. Sim. Então, você vai precisar, porque até certo ponto você cresceu. Depois você não cresce mais, aí você vai ter que procurar um consultor, né? E é importante que você contrate um consultor antes de iniciar. Se você não pode, faça nos meios que você consegue, né? Tipo, Sebrae, YouTube, na Udemy tem vários cursos, né, para empresários. E quando você chegar num ponto que você possa pagar, contrate um consultor, como o Marco Antônio aí, tá? E eu vou indo agora para a última pergunta. Deixa eu só fazer uma análise em cima disso. Você trouxe um tema que é bem bacana, né, da questão da preparação. Eu tenho uma técnica que eu uso muitas vezes com os empresários, né, com o pessoal que está com a empresa e tudo mais, e querem evoluir. Eu falo, olha, vocês têm que usar uma técnica que eu chamo de HBC, tá? Então, é uma técnica que a gente aplica, a técnica do HBC. Quando a pessoa aplica essa técnica do HBC, ela consegue enxergar a empresa melhor, né?
Então, quando a pessoa ela fica protelando essa técnica, é o que vai fazendo o quê? Com que a empresa vai saindo do trilho, vamos dizer. Pergunta que você quer fazer, né? O que é a técnica do HBC, né, Marco Antônio? Que eu estou no meio desse mercado, eu nunca ouvi essa técnica. Essa técnica é bem simples, Ana Paula. Qual que é? Horas de bunda na cadeira. H, horas, B, bunda, C, cadeira. Para um pouquinho, dá um tempo para você estudar o teu negócio, para você ter tempo para você analisar dados, para você analisar números. Essa técnica, ela funciona muito, entendeu? Eu estava dando uma palestra esses dias, eu falei isso daí, a mulher, ela não se conteve de tanta risada. Eu falei assim, Antônio, eu nem sabia que eu tinha cadeira, quem dirá que eu tinha que fazer isso, né? Porque não para, né? Ela tem que parar. Você tem que parar. Se a Ana Paula não para, né? Fala, gente, deixa eu fazer meu HBC aqui, a gente não estaria conversando aqui agora, né? Então, esse candidato à empresa, você quer isso, HBC, muito HBC vai ser fundamental nesse começo, ou nesse recomeço, ou nessa reconstrução da tua empresa aí. Cola na minha que você passa de ano aí, entendeu? Esse é o ponto. Cola na minha bota que você brilha. Vamos ver aqui. Então, a última pergunta. Obrigada, Marco, por seu feedback aí. É uma pergunta mestra que ele comenta aqui. Todas as empresas têm condições de ser uma empresa de sucesso? Todas as empresas têm condição de ser uma empresa de sucesso? Não. Tá? Não, se ela não tiver um gestor forte, tá? Porque empresa foi como eu te disse, você pode comprar a melhor tecnologia, você pode comprar o melhor equipamento, você pode estar no melhor ponto da cidade, quando você pega essas redes de fast food de alimentação que você conhece, né? Do palhacinho lá, vamos dizer assim, e gente que consegue falir uma coisa que já funciona há anos, né? Então, você vê que tem empresas que elas nascem para ter sucesso, mas elas não vão. Por quê? Porque a pessoa ela não faz essa transição. Então, nem todas as empresas são passivas de sucesso se não tiver uma boa gestão, tá? Se elas não fizerem esse desenho dos 3 P's, pessoas, processos, produtos e serviços. E a entrega, ela tem que ser hoje, um dos pontos que eu falo, as pessoas ficam muito preocupadas com diferencial. Qual é o seu diferencial no mercado? Meu diferencial é que eu só sou um executivo de resultado. Isso não é diferencial, porque, no fundo, isso é só um título que eu tenho, né? Para poder iniciar uma conversa com as pessoas. Então, o que é o seu diferencial? Isso pouco importa, vou ser bem prático com você. Meu diferencial é qualidade de atendimento ao cliente. Não, isso é obrigação, tá? Porque, como dizia, né, o presidente da Walmart, ele falava, assim, ó, eu posso ir no restaurante e eu gostei do restaurante, eu quero comer lá. Eu espero o garçom me atender, eu espero a comida chegar, o tempo que for necessário, mas pode ser que eu nunca mais volte lá. Entendeu? Essa é a questão. Eu vou esperar. Eu fui lá para isso. Eu fui lá para viver essa experiência. Então, assim, fazendo-se entender que hoje nós estamos no maior movimento de empreendedorismo do mundo, tá? Dos negócios presenciais aos negócios online. Por que eu me especializei, Ana Paula, em negócios presenciais? Porque a dor é maior, vamos dizer assim. A dor do online, ela é uma questão que eu posso falar assim, a pessoa acredita que vai dar certo, se ela tem que ter muita dedicação. Eu até comentei com você, né, um pouquinho antes, olha, eu não estou me vendo e a tecnologia, a gente não conversa muito bem, né? Então, eu tenho que conhecer sobre tecnologia. Então, as empresas hoje, físicas, são as empresas hoje que precisam dessa gestão. Então, se você hoje... Tem um ponto que é importante aqui, que
até cabe nessa pergunta, que é o seguinte: você quer ser quem? Vou trazer até o mesmo conceito, né? Você quer ser quem na fila do pão? Hoje você é uma MEI, um profissional autônomo. Se der uma dor de barriga, a empresa está fechada por hoje, correto? Você é o dono de uma empresa. Esse dono de empresa, ele trabalha na empresa, ele tem todo o envolvimento com a empresa. Você tem uma empresa, tá? E nessa empresa, o quanto você está disposto a fazer a gestão dela. Então, uma das perguntas que eu sempre faço para os meus clientes, né, e para as pessoas que eu vou fazer o diagnóstico, é a seguinte: você quer uma empresa ou você quer um negócio? Aqui que tem um ponto que é bem legal das pessoas entenderem. Eu posso falar até assim, da LVP, né? A LVP é uma empresa ou é um negócio? Ah, tem a empresa XYK aqui, de alguém que está aqui. Vou pegar uma pessoa aqui que é Marco Antônio, mas o Marco Antônio, o palestrante que está dentro da LVP. Ele quer ser uma empresa ou ele quer ser um negócio? Uhum. É importante da gente entender. Quando você é uma empresa, você vai estar presente nela. O seu valuation é mais baixo, o valor da sua empresa é mais baixo, porque se você vender, todo o desenvolvimento da sua empresa está em você. Entendeu? A gente conversava há pouco, né? Hoje você está eu empresária aí, né? Tá, eu keep, né? Aquele monte de coisa. Amanhã você tem que transformar a sua empresa em um negócio. Você estando ou não estando, ela funciona. Eu estou em Goiás hoje, para você entender, embora eu tenha a empresa em Campinas. A empresa de Campinas não precisa de mim todos os dias lá, entendeu? Eu não consigo viajar 1.000 quilômetros para ir lá, assinar um documento. Então, eu tenho em Campinas um negócio, tá? Então, esse é o ponto. Você quer que a sua empresa seja um negócio, aprenda a delegar. Ótimo. Adorei, Marco. Isso daí dá uma aula, né, de negócios, o que é um negócio para uma empresa, né? Sim, Achei você quer um bem. negócio ou uma empresa? Eu quero uma empresa, continue trabalhando até você se aposentar. Eu quero um negócio porque daqui 5, 6, 7 anos ela tem que andar sem mim. Essa é o grande business, né? Esse é o grande business, vamos dizer assim, né? É aquela empresa, quanto vai valer a LVP daqui 5 anos, ao ponto, né, de chegar alguém e fala, eu te pago 5 milhões pela tua empresa. Você fala, nossa, 5 milhões pela LVP? Ana Paula, se ele está pagando 5, é porque vale 20. Sim. Você entendeu? Ah, que você fica brilhando com o olhinho e fala assim, mas por que ele está pagando 5 milhões? O que ele está enxergando que eu não estou enxergando? Sim. Faz sentido isso, né? Faz sentido muito. Então, se alguém vai, olha, eu quero comprar a tua empresa, ele está pagando um valor que vai agradar os teus olhos, mas vai, pergunta lá para o coração e fala, se ele está pagando isso, ele está enxergando alguma coisa que eu não estou. Me mostra onde que eu posso potencializar ainda mais o meu negócio para que ele venha valer. Eu tenho uma empresa que é muito interessante nesse sentido, só para você entender. A pessoa ofereceu para a pessoa, para o negócio da pessoa R$1 milhão, entendeu? Pessoa, nossa, R$1 milhão, vou virar milionário, né? Se preparou para ser, né, para vender? Sem brincadeira, ele comprou a empresa por R$1 milhão. 30 dias depois, ele vendeu por 8. Então, ele já tinha cliente que Esse é queria. comprador, né? Ele tinha, porque tem um mercado, que eu não sei se você conhece, que é concorrente, compra o pequeno para fechar. Nossa. Entendeu? Dei Tem R$1 isso milhãozinho. ainda? Nossa. Isso, ele compra o pequeno. Nós temos exemplo da Coca-Cola, comprou todas as empresinhas de refrigerante pequena aí, entendeu? E detém a marca hoje. É comum isso, vocês não têm noção. Daqui a pouco vem alguém batendo aí na LVP, pô, gostei do teu projeto, quero pagar. Ou ele quer fazer para fechar, porque você está atrapalhando o negócio dele, tá? Ou porque ele está enxergando uma coisa que você não está enxergando. Entendeu isso? É verdade.
Nossa, foi um aulão aqui, viu, Marco? Legal, né? Tem que trazer mais aqui. Ele tem uma agenda Olha, muito cheia, gente. Tem que marcar uma agenda com ele para ele vir trazer mais informações sobre empresas aqui, né? Para ajudar os nossos grupos de network. Gratidão, Marco, adorei as explicações. Eu acho que sempre a gente nunca sabe tudo, né? Por mais que a gente estuda, o outro sempre traz algo que nos enriquece ainda mais, né? De sabedoria e isso eu acho que foi muito bom para a gente que você trouxe. Para quem quer iniciar, ele já trouxe uma bagagem. Para quem já está aí e está perdido, tem a consultoria dele, né? uhum. E como que faz, assim, para procurar você, Marco? Assim, se eu tenho uma empresa ou quero abrir... Hoje eu estou atendendo, só para você entender, eu tenho que primeiro fazer um bate-papo com você para saber se você está dentro do nosso perfil de atendimento, tá? Não é que a gente é charmoso, está fazendo graça, não, entendeu? A gente quer entender o momento da sua empresa, então pode entrar em contato no meu direct mesmo, por telefone, meu WhatsApp mesmo, meu Tá direct. lá na plataforma, viu? O telefone, viu, gente? Isso, vocês podem entrar. Quero entender o teu negócio. São 3 etapas, tá? Entender para saber se eu posso te atender, para saber se a gente pode exponenciar o seu negócio e se você está preparado para essas transformações. Não é mudança. De mudança você já está de saco cheio. Você quer uma transformação do seu negócio aí. Então, são esses pontos que a gente vai conversar. Então, esse primeiro diagnóstico é um bate-papo ali, igualzinho esse nosso aqui, 40 minutos, uma horinha, e aí a gente vai falar se nós conseguimos entender, ou se já é um caso jurídico, ou se é uma coisa muito específica, a gente vai fazer. A M7.1, ela é uma business connection, né? Esse é um ponto importante. Onde a gente não encontra a solução, nós vamos encontrar alguém que traga uma solução para você. Entendi. Gratidão, viu, Marco? Então, gente, quem está precisando, é só entrar na nossa plataforma lá, ele está como especialista nosso, tá? Ele tem perfil também dentro da nossa rede social ali dentro. Então, procure o Marco antes de fazer alguma caca. Né? Não procure só quando a caca já está feita, né? Procure uma consultoria, né? Como um seguro, né? Melhor a gente procurar antes da coisa ter acontecido, né? Gratidão, Marco. Espero te encontrar novamente aqui no nosso, em outras gravações, nas nossas mentorias, tá? E é isso, gratidão. Quer se despedir? Aqui tem conversa para 2 horas, né? Você sabe, né? Mas eu tenho agenda e você também. A gente está falando de empresa aqui, tá? Mas quer ver uma necessidade? Terapeutas, psicólogos, psicanalistas, dentistas, são profissionais que precisam demais desse trabalho, entendeu? Eu fiz uma orientação agora para um grupo, né, de mentores. A pergunta é: quanto que eu cobro uma terapia? Quanto que eu cobro uma palestra? Quanto que eu cobro uma consultoria? Precificar, Ana Paula, o teu serviço, entendeu? Isso a gente tem eu tenho uma mentoria que ela é específica para isso, entendeu? Para essa galera do individual mesmo. Sim. Pô, mas quanto que eu cobro? Eu não sei nem quanto que eu cobro, né? Pessoal, não é só para empresários, é para terapeutas também. Tá entendendo? Porque porque o Ótimo. terapeuta, ele é uma empresa. Sim, sim. Né? Ele tem que pensar como uma empresa, ele é remunerado, ele tem fundo de caixa, ele tem recurso financeiro e tudo mais. Mas tá aí a dica também, porque não é um negócio para né? Você vai startar daqui a pouco, pô, tem aí um espaço, né? Um espaço de atendimento com mais profissionais, virou negócio. Deixou de ser eu presa e virou negócio. Mas, Ana Paula, gratidão por esse convite mesmo, por essa oportunidade de estar aqui. A retribuição e o carinho é muito recíproco a você, né? Porque eu vejo que poucas pessoas hoje têm tanta dedicação. Quando eu falei, eu tenho que estar nesse grupo, porque eu participo de outras mentorias e outro grupo, mas o que pega na mão
e que tem uma mentora que puxa a nossa orelha mesmo. Ela está ali no LVP, né? Ela chama mesmo, bora, rapaz! Não é queimar, não. Eu Tô estou dizendo brincando. que é Não, excelente gente, o que ele está dizendo é essa que eu sou conduta brava. que você tem. Não, não, é excelente. Você é a pessoa que a maioria precisa, né? Que é a pessoa, é a pessoa mesmo que nós precisamos para dar um start. Você quer? Cola aqui, se prepara, que aqui nós vamos decolar você, mas esteja pronto aí para esse processo todo. Então, creio que a gente tenha muito mais bate-papos aí à frente, né? Dentro do que a gente tem para propor, né, comportamental, gestão, empresa, acho que está tudo Vamos ligado trazer aí. mais temas aqui, né, Marco? Exato, tem muito, né? Muito. Você viu que de um tema, se a gente quiser, vira um outro, né? Um outro bate-papo aí. Mas gratidão mesmo por esse momento e sucesso aí para você. Gratidão também, você, Marco, por seu tempo. Eu sei que você também não tem tanto tempo, né? E gratidão a todos vocês que participam, faz parte da comunidade, torce pelo Lab em Palestra. E até a próxima gravação. Um grande abraço e até. Tchau, Marco. Tchau, tchau para vocês.